paz. Paz. Com relação à formação do Estado de Israel, existe algum debate interno no judaísmo, entre os rabinos, se o Estado ele veio a se formar por pura providência divina, ou se ele foi mais uma formação de homens mesmo, tendo em vista que o Estado ele não segue, digamos assim, a Torá por completo, ele não está nos moldes da época de Salomão, na época de Davi? Seria essa a pergunta. Obrigado. Então, a coisa complicada é que o Estado de Israel moderno é resultado do movimento sionista. O movimento sionista não é um movimento religioso, é um movimento de quem cansou de morrer e diz, não, se a gente não tiver um lugar para a gente se refugiar, nós vamos continuar morrendo, bastou ter qualquer problema, a pessoa vai dizer que a culpa é nossa, vão sair matando todo mundo. Então, quem começa isso é um homem chamado Theodor Herzl, que escreveu um livro das Alte Neues Land, né, a antiga Terra Nova, e que vai ser traduzido por Tel Aviv, e que ele é um jornalista, né, judeu que vivia no Império Austro-Húngaro, e eles cogitaram até, quem sabe, ir para algum outro lugar que não fosse a terra propriamente de Israel lá, mas no final das contas a coisa amadureceu lá. Só que, assim, do ponto de vista do pensamento religioso, a maioria dos judeus entende que o fato deles estarem de volta lá, hoje nós temos mais ou menos uns 40% dos judeus do mundo em Israel, que isso está relacionado com a promessa de Deus, dizendo que um dia eles voltariam para a terra, e chamarei vocês dos 4 cantos. Mas, aquilo que a gente disse, os judeus têm um nível de debate muito intenso, muitos não entendem isso. Aliás, tudo que a gente pensa é diferente. Por exemplo, tem muito judeu secular, que não quer saber de religião, nem de sinagoga, ele só é judeu, que é extremamente sionista, e não quer nenhum tipo de conversa com os que não são judeus. E você tem judeu religioso que é contra o Estado de Israel. Um grupo famoso chama-se Neturei Karta. É um grupo muito ortodoxo religioso, pequeno, mais barulhento, e que eles dizem, não, como o Estado de Israel não surgiu pela ação do Messias por decisão divina, ele é um Estado profano, então nós somos contra. Então, assim, tem de tudo, tem doido de tudo quanto é jeito, e tem gente que, mas de modo geral, a percepção é de que isso faz sentido para a ação de Deus na história, que tem a ver com o retorno do povo lá. Inclusive, você sabe que tem um grupo religioso trabalhando para a reconstrução do terceiro templo. Eles têm todas as coisas já preparadas, tudo definido, e eles acreditam que quando nascer uma novilha vermelha perfeita, que vai poder fazer o sacrifício para os utensílios, e que é sinal que o Messias chegou, e que a Geulá, a redenção futura, está definida. Então, mas muita gente, a maioria não aceita, e isso não leva a sério um grupo como esse.